Tá bem. Fala aí agora. Uma pergunta que tu queria. Agora sim. Agora eu posso até fazer comentários sobre o livro, o que vocês quiserem. Olha, eu estou curioso para saber da recepção dos pelotenses e dos gaúchos em geral sobre o teu livro. Qual é? Bom, aqui em Pelotas foi excelente a recepção. Nós fizemos um lançamento virtual, teve vários livros vendidos, tá? Tem uma livraria em Pelotas que já vendeu 15 livros. Eita. E o Ivo, em Porto Alegre, que é proprietário da livraria Martins, me disse que está tudo muito parado lá, que ele está tentando fazer algum evento, alguma coisa para dar uma movimentada nisso. Não só o meu livro, como muitos outros. Né? Bom, a verdade é que os tempos não ajudam, né? Não tivemos sorte em relação a isso. Ô, Diniz, de onde vem esse teu interesse com o João? Isso vem de família? Porque, não, por mais que a gente tenha essa ligação com o Rio Grande do Sul, Fernando é de Pelotas, ele ainda, em alguns momentos, apesar de ser conhecido nacionalmente, ele precisa ser conhecido mais. E parece que vocês têm esse interesse aí em Pelotas de sempre honrando ele, sempre a memória dele. De onde vem isso? Bom, em primeiro lugar, o meu interesse pelo Simões Lopes Neto começou quando eu era criança, pequeno, um jovem, tinha 11, 12 anos. O meu pai me deu um livro do Simões para eu ler. Bom, só que aquilo eu dei uma olhada e tal, não me despertou grande interesse, até pela idade que eu tinha. Bom, depois, com o tempo, durante os bancos escolares, havia referência de professores a escritores do Rio Grande do Sul e tal. Então, eu passei a conhecer um pouco mais do Simões Lopes Neto. Lembro-me de um evento que eu compareci na Biblioteca Pública, eu devia ter uns 13, 14 anos, que era uma enquete, um concurso para escolas de Pelotas que mandavam estudantes para escrever alguma coisa sobre o Simões Lopes Neto ou ler alguma obra dele e comentar. Eu me lembro que eu participei, não estudava num colégio público, já estudava no Colégio Gonzaga, mas participei desse evento, não fui premiado, mas participei. Bem, depois isso ficou completamente fora da minha vida. Mais adiante, já maduro, eu voltei o meu interesse para leituras do Rio Grande do Sul. Érico Veríssimo, li Todo o Tempo e o Vento, que é uma obra interessantíssima. E depois eu comecei a descobrir que a raiz de tudo aquilo estava na obra do Simões Lopes Neto. Então eu comecei a me interessar. Aí li com mais profundidade os livros do Simões e tal. No início da década de 90, acho que bem antes disso, nos anos 80, o Carlos Reverbel publica uma biografia sobre o Simões Lopes Neto. Ele reuniu tudo que ele tinha escrito ao longo da vida sobre o Simões Lopes Neto, deu uma costurada naquilo tudo e editou como biografia. Sempre tive na cabeça a ideia de biografar o Simões Lopes Neto. A partir dos anos 91, eu comecei realmente a ter um interesse mais profundo sobre o Simões. Comecei a ler obras sobre ele, coisas interessantes, obras de crítica literária, Moisés Velhinho, Raimundo Faoro, Lígia Fagundes Telles, Flávio Loureiro Chaves, enfim, muita gente que escreveu sobre o Simões, e eu me aprofundei no assunto. Comecei a me sentir mais preparado na matéria. Escrevi alguns artigos em jornal a respeito da obra do Simões, e depois veio a ideia da biografia. Nós tínhamos um grupo que se reunia uma vez por semana numa churrascaria em Pelotas, e sempre se falava muito em Simões. E aí surgiu a ideia de que era necessário, aí já estávamos no século atual, né? Nos anos 2000, o final
do século passado, início desse, e a ideia era que se começasse a costurar alguma coisa sobre a vida do Simões Lopes Neto. Então, a primeira ideia foi de que cada um de nós escreveria um capítulo até se chegar a uma costura final. Só que eu escrevi o primeiro capítulo e os outros não escreveram nada. Então, surgiu a ideia de que realmente quem tinha que fazer a biografia era eu mesmo. Então, eu, durante 2 anos, pesquisei tudo que era possível pesquisar sobre a vida do Simões e escrevi a biografia com início, meio, fim, com o método moderno, cronologicamente, situando o Simões Lopes Neto, a passagem da vida dele no tempo, o que acontecia intelectualmente durante a trajetória de vida do Simões Lopes Neto, as relações de tudo aquilo. Então, fiz uma biografia moderna. Para surpresa minha, essa biografia, no início, não teve assim uma grande repercussão. Eu não sei se era uma editora de Porto Alegre, não sei se não houve uma distribuição adequada, não houve muitos artigos em jornal. Bom, vendi alguns livros, mas a tiragem era muito grande, né? Encalhou um pouco aquilo. A editora AGE de Porto Alegre, né? E foi vendendo e tal, a coisa foi indo. Até que, para surpresa minha, eu terminei no ano seguinte ganhando o Prêmio Açorianos de Literatura, que é o prêmio mais importante do Rio Grande do Sul, por ter escrito a biografia. Bom, a partir daí, então, começou a surgir interesse. E no passar do tempo, nesses últimos 20 anos, nos últimos 15 anos, porque a minha biografia é de 2004, né? De lá para cá, eu ganhei o Prêmio Açorianos em 2004. A edição é de 2003, mas ela começou a ser vendida no final de 2003. Nesses últimos 15 anos, eu acho que todas as pessoas que escrevem sobre o Simões Lopes Neto citam a minha biografia. Eu acho muito difícil que alguém escreva sem citá-la. Passou a ser uma obra de referência, né? Muitos escritores, não só gaúchos, mas do Brasil inteiro, quando se refere ao Simões Lopes Neto, sempre citam a minha biografia. Agora, deixa o João fazer uma pergunta agora, né, João? Não, sim. Uma curiosidade, qual o paralelo que você faz com o escritor, o João Lopes Neto, os escritores aqui do Rio, por exemplo, ou do Brasil? Ele por exemplo, que tem a ver, por exemplo, com Câmara Cascudo, que fica o livro folclore, que contava a história do povo. Sim, há alguma relação, com relação a essa questão do folclore e tudo mais, principalmente nas lendas, né? Nas lendas. Guajá, porque o Simões, os 3 grandes livros do Simões, são, o primeiro, Cancioneiro Guasca, que é de 1910, que é uma recolta de quadrinhas populares, tudo vinculado ao Rio Grande do Sul. Quadrinhas, pequenas historietas e tal, cânticos, cantares gauchescos e tal. Ele fez uma coleta disso. Teve muito sucesso esse livro, teve 3 edições, sendo as 2 últimas, pelo primeiro editor, póstumas, pouco depois do falecimento dele. Depois, em 12, ele escreve os contos gauchescos. E, em 13, as lendas do Sul. Nas lendas do Sul é que eu vejo algum paralelo entre o Simões e alguns outros folcloristas. Né? Bom, isso é o que eu poderia dizer com relação a esse assunto. Agora, com relação aos contos, né? Uma obra inicialmente considerada regionalista, mas hoje já considerada uma obra universal, tem alguns parentescos, eu diria, com o Afonso Arinos, e há estudos demonstrando que a obra do Simões é muito superior ao do Afonso Arinos. Alguma coisa
vinculação existe com o Guimarães Rosa, porque aquela forma de contar as histórias através do Blau Nunes, que é um personagem que o Simões cria, que é o que narra a história, né? Então, as histórias são narradas pela voz do Blau Nunes. Vejam bem, o Guimarães Rosa leu o Simões Lopes Neto. E, sem dúvida nenhuma, ele aproveitou essa ideia, porque no Grande Sertão Veredas, quem conta a história é o Riobaldo. Né? Ele conta como se tivesse um interlocutor mudo, com quem ele conversa. Né? Veja, doutor. E o Simões tinha feito a mesma coisa. Blau Nunes conversando com um interlocutor mudo, que se supõe que seja o escritor Simões Lopes Neto, né? Conversando com ele, olha, você está vendo aquela ribanceira de mato ali? Foi ali que morava o fulano de tal, e aí começa o conto. Né? Bom, isso é muito interessante e tem sido explorado na literatura através de vários autores de grande porte. Quer fazer uma pergunta? Não. Não? Nós fizemos essa live, na verdade, ela foi criada há 2 horas atrás, porque era para ser um celular. Uma brincadeira. Na verdade, era para ser uma postagem de celular WhatsApp, mas o nosso artista aqui pediu falar lá, o erro foi meu e ele te transmitiu live. E não deu tempo de eu avisar a todo mundo em 2 horas, né? Mas isso parece que está sendo gravado. Eu vou colocar novamente no WhatsApp, como eu fiz agora à tarde, o endereço, aqueles telefones aí, da onde está sendo vendido em Pelotas. Repete o nome da... É a Livraria Monquelar. Aí em Pelotas. Adão Monquelar. Livraria Monquelar, na Rua General Teles. E em Porto Alegre, no Martins Livreiro, na Riachuelo. Aqui no Rio de Janeiro, eu gostaria de falar. Eu vou botar para ti. Depois, depois que vocês tratarem desse tema das vendas, eu quero falar alguma coisa sobre este livro, né? Não falei ainda, falei sobre a obra anterior. Rapidinho, mas vou falar. Diga. Olha, no Rio é muito fácil. O endereço da minha editora fica na rua ao lado do Teatro Municipal, que é a Avenida 13 de Maio, número 13, sala 1301. E lá a gente vende. Eu sou lá também a livraria da nossa editora. E então, aproveitando aqui uma notícia que chegou ontem, a minha editora foi escolhida na classificação A da UERJ para publicação de livros acadêmicos. Então, Cássio, você está bem acompanhada, a nossa editora está bem conhecida. Beleza. Eu me sinto muito honrado em ter participado disso. Ontem uma professora ligou, olha, João, sabia que a sua editora teve a classificação A, mas, enfim, o livro está lá, a gente pode vender pelo site, a gente manda para qualquer parte do Brasil, segue pelo correio, que melhorou um pouquinho, não está... Melhorou. Melhorou. E então vai ser um prazer que os seus amigos que moram aqui no Rio e outras cidades próximas do Brasil entrem em contato conosco para a gente ver a tua obra e conhecer esse trabalho tão bonito que você fez. Eu quero também... Não, vai falar. Eu quero também agradecer a todos os amigos gaúchos aqui do Rio de Janeiro, que, por meio do Fernando aqui, também foram efetuadas algumas vendas, e dizer que realmente... Muito obrigado pelo exemplar. Muitas vendas, eu diria, muitas vendas no Rio de Janeiro, através do Fernando. O Fernando também vai falar, e você tem nos ajudado aí com o Vasta Vastarum, um livro do Fernando. A gente está aí com uma 3ª campanha, eu vou conversar com o João ainda hoje, mas o Fernando vai falar um pouco ainda, nós vamos ouvir você falar sobre especificamente esse livro, mas eu quero também agradecer a gauchada aqui do Rio, os amigos que, através do Fernando, que compraram o teu livro e mostrando aí essa parceria do livro, tanto do Fernando com o Vasta e você com o livro do Simões. E o Fernando quer falar. A importância de tu ganhares a Gran Cabina é porque o Simões Lopes viveu no Rio. Então tinha que fazer uma homenagem a ele.
E eu me lembro Sim, perfeito. que viesse ao Rio e fosse pesquisar a respeito dele. E nós tivemos lá no centro. E eu disse, inventa coisa. Ele disse, eu não posso inventar porque é biografia. Ele ficou, eu sou livre, para o vasto eu invento o que eu quero. Agora tem que ler o... Até a cabina. E aí, muito bem. Eu me sentirei muito honrado em receber essa condecoração. A ordem máxima da capologia concedida a Carlos Francisco Sica Diniz por irrelevantes serviços prestados ao Centro Capológico. Eu acho irrelevantes perfeito. Parador do Tráfico, Rio de Janeiro, 2020. E assinado atrás. Ele fez, olha. Plastificado. Para a campanha. É uma obra de arte. Uma palha. Única. Para a campanha do livro dele, uma palha. Ok? Eu fico muito honrado por isso, porque eu acompanho essas histórias do Fernando há séculos, né? Ele sabe disso. Até fazia algumas sugestões, algumas eram observadas, outras não. Mas, de qualquer maneira, eu estou muito honrado com isso, né? Fala do teu livro agora. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, a respeito do livro, vocês querem que eu faça uma breve historiazinha? Bom, é o seguinte, eu vejo esse livro como um complemento às biografias do Simões. Ou seja, é um livro fácil de ler, iterativo, você pode começar por qualquer lugar, né? Pode começar pelo fim, pelo meio, pelo princípio, né? Voltar atrás e mais adiante. E considero... Qual foi a minha aspiração ao fazer esse livro? A pessoa tem que ter um objetivo ao fazer uma obra qualquer. Meu objetivo era fazer um trabalho simples para aproximar mais as pessoas do Simões Lopes Neto. Então, eu tive essa ideia, inspirado no que outros escritores já haviam feito, de reunir o que fosse possível a respeito de depoimentos sobre Simões prestados por pessoas que viveram com ele, que conviveram com ele, ou na redação de um jornal, ou por ser um parente, ou em qualquer outro trabalho, como sócio em algum negócio. Enfim, esta foi a ideia. E eu até me surpreendi, porque consegui coletar bem mais de 20 depoimentos a respeito do Simões, incluí, evidentemente, os necrológios que saíram no dia do falecimento e no dia seguinte ao falecimento. No dia do falecimento, interessante, porque o Simões trabalhava na Opinião Pública, que era um jornal vespertino. Então, como ele morreu à tarde, ainda foi possível que esse jornal, no dia da morte, fizesse uma referência ao falecimento, ao primeiro necrológio. Depois, no dia seguinte, publicaram um mais detalhado. O Diário Popular também fez. Bom, agora, o que chama a atenção é que em nenhuma dessas peças feitas logo depois do falecimento de Simões fizeram referência à obra monumental. Quer dizer, na época ainda não se tinha ideia da importância dos contos gauchescos e das lendas do Sul na literatura do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, quem adquirir esse livro vai ter a oportunidade de ter uma leitura amena, não direi profunda, mas bem cuidada, bem articulada, né, a respeito da vida do Simões Lopes Neto, contada por pessoas que conviveram com ele. E eu, evidentemente, faço todas as notas explicativas, né, a respeito de cada um desses depoimentos, enfim, para situá-los no tempo e num contexto que dê ao leitor mais elementos para entender melhor aqui. Esse foi o objetivo. Nada mais que isso. Uma grande coisa que eu li no livro me reabilitou com a Dona Velha. Ah, sim. Tu não gostavas dela, né, da viúva? Mas me reabilitou quando o Carlos Revel foi lá e ela termina, traz o baú. Eu achei isso. Aquilo tu achasse maravilhoso.
Era uma coisa mínima, pequena. Era uma mala, na verdade, com todos os papéis desordenados. Apológico. Atrás do baú é uma frase definitiva, não precisa ter mais nada. Talvez vocês que acompanham o Fernando nessa live não se lembrem de que o Fernando estudou em Pelotas no Conservatório de Música. E a viúva do Simões Lopes Neto, a dona Francisca, cujo apelido era Dona Velha, era uma espécie de ecônoma, não sei como se chama isso. Ela era um faz-tudo lá, não era diretora, evidentemente, nem professora, não tinha habilitação para isso, mas ela tomava conta das coisas importantes assim do dia a dia da escola. E o Fernando não gostava dela. Quer dizer que ela era muito autoritária e implicava muito com os alunos. Não, eu explico. Era o aniversário do Mário, meu irmão, de tarde, 3 horas da tarde. Estava uma reunião lá para o aniversário do Mário. E a mãe me disse, não, tu vais ao conservatório só para matricular, não vais ter aula, depois tu volta. Eu cheguei lá e matriculou e tem que ficar. E eu virei para fico, mas nunca mais volto. E não voltei nunca mais. Fui aprender particular. Inclusive, eu tinha raiva do Moisés velhinho, porque era velhinho e eu separei da velha. Bom, mas agora te reabilitaste. Termina atrás do baú, é definitivo. Diniz, tá bem. Obrigado. Eu acho que podemos encerrar? Tá. Acho que é o Podemos tempo. encerrar. Quer mais alguma coisa? Algum tempo aqui. Aí um abraço para a Regina e para a tua filha. Tá bem. Quer falar mais alguma coisa, João? Não, Aí pode aparecer. falar que eu quero ler a obra do... Ele está querendo ler. O Fernando vai me emprestar um livro aqui. Sim. Que eu li, conheci um pouco através do seu livro, mas eu quero ler os textos dele. Claro, evidente. Tudo que você falou, a gente fica muito curioso. E, Diniz, aqui no Rio de Janeiro tem um programa pioneiro de memória social, do que a gente chama de PPGMS, da Unirio. É uma pós-graduação de memória social. Então, eu fico muito contente que você está praticando, na verdade, com esse livro Memória Social. E a memória social é isso. Ela abrange todos os segmentos da cultura. E trabalhar a memória social, a memória do João Lopes, né? É uma coisa fantástica. João Simões Lopes, né? Neto, é uma coisa fantástica porque aguça a cultura nacional e traz de volta essa pessoa tão importante no contexto gaúcho e no nosso contexto, por ele ser um brasileiro também. Um forte abraço, desculpa alguma falha aí, e eu deixo aqui... Eu agradeço muito a vocês por terem proporcionado esse colóquio e um abração. Breve estarei no Rio. Esse é o primeiro. Quando terminar essa pandemia, vamos poder confraternizar ao vivo. Isso. Tá. Grande abraço. Um abraço, obrigado. Um abraço. E caso alguém esteja vendo, um abraço aí, obrigado. E desculpa alguma falha. Antônio Xavier, Fernando Duval e o nosso editor João Batista, da Letra Capital. Forte abraço, uma boa noite para todos. E o nosso grande escritor, um abraço também aí para todos de Pelotas. Um abraço, Diniz. Muito obrigado e um abraço para vocês. Valeu, tchau. Valeu.